Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Por favor, deem likes aqui em nosso canal, nesse vídeo também. Inscrevam-se no canal, comentem. Importante participar. O exercício do comentário é uma forma de pensar enquanto se digita. Compartilhem os nossos vídeos aqui, precisamos movimentar este canal. Ele presta um serviço público fundamental e a colaboração de vocês é importante. E ajudem-nos também a sustentar o canal e o site, o Pix logo aparecerá aqui para que vocês deem a contribuição de vocês na medida em que puderem e que quiserem. Pois bem, é evidente que numa conjuntura de profunda crise como a que vivemos, as pessoas se sentem sem ferramentas desinstrumentalizadas para analisar e compreender as saídas para o nosso país que impliquem no bem viver, no bem-estar para todos e cada um de nós. As pessoas, honestamente, muitas vezes se confundem à frente das duas candidaturas para o segundo turno neste ano de 2022. Eu concordo que há pessoas que têm, honestamente, dificuldade de optar, não têm uma tradição de militância política, não são organizadas em partido algum, não são dadas a debates políticos constantes, não estudam, não leem artigos que orientem, que ajudem, que iluminem numa situação como esta. Então, diante do aperto, é muito difícil encontrar o caminho. Isto sem falar nas pessoas de má vontade, que já têm um caminho sem estudos, sem buscas, sem reflexão, sem análise, um caminho superficial feito de pura maldade, de puras intenções, de puro compartilhamento, de verdadeiro lixo político que as pessoas colocam nos grupos, também ditos familiares, de amigos e amigas, com muitas mentiras e fake news. Aí a situação fica mais complicada ainda. Então, numa situação como essa de uma conjuntura obscura, realmente muito obscura, muito crítica, realmente, quando eu digo realmente porque é verdade, muito crítica, bem diferente do que o atual governo diz, muito difícil, sob todos os aspectos, todas as variáveis, todas as coordenadas indicam que nós vivemos num processo de afundamento econômico, político, social e moral, sem dúvida nenhuma. E aí, como escolher? Há pessoas que são brilhantes na sua simplicidade, como, por exemplo, o Frei Kleiber Dantas. Dá duas dicas aqui, numa fala rápida que ele faz, e que seria bom escutarmos. Logo após, eu volto para acrescentar. Eu perguntei a São Francisco em quais pessoas eu deveria votar. E São Francisco me disse: escolha pessoas que onde houver ódio, levem o amor. Onde houver ofensa, levem o perdão. Onde houver discórdia, levem união. Onde houver dúvidas, levem a fé. Onde houver erro, levem a verdade. Onde houver desespero, levem a esperança.
Onde houver tristeza, levem a alegria. Onde houver trevas, levem a luz. E eu penso que São Francisco pode nos orientar muito bem. O que disse Frei Gleiber? Ele disse duas coisas muito simples. Ele disse: eu perguntei a São Francisco de Assis em quem deveria votar nestas eleições, em quais pessoas deveria votar. E São Francisco me respondeu. Perguntei e me respondeu. Duas coisas importantes. É aí que se fazem as boas pessoas, é aí que se constrói a boa fé. É aí que nós nos deparamos com pessoas que realmente amam o seu país, a sua pátria, o seu presente e o seu futuro. São as pessoas que perguntam. E a pergunta empurra as pessoas para a busca, para a pesquisa. E muitas vezes não podemos pesquisar para responder às nossas perguntas partindo de longe de nós, mas das nossas raízes, das nossas tradições. É o que faz o Frei Gleiber. Ele pergunta a São Francisco. Esta oração de São Francisco muito provavelmente não seja de São Francisco, seja atribuída a São Francisco. Mas nela se contém todo o pensamento teológico e ético de São Francisco. A genialidade de quem escreveu essa música é representar nela, na letra, no poema, o que pensa São Francisco. Não entrarei nos detalhes da letra porque não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar aqui que as pessoas de boa vontade não se valem das certezas de ontem ou ditas, passadas, compartilhadas por quem não sabe nada, mas por quem busca nas suas próprias raízes. O Frei buscou na sua raiz cristã. Buscou em São Francisco o seu orientador principal. Ele diz isso no final. E ele me orientou. Nós vivemos uma crise enorme de falta de buscas. Eu diria até que começando por falta de perguntas. Vivemos uma crise de falta de perguntas. Parecemos ter tanta certeza, mas nossas certezas se baseiam absolutamente em nada. Com poucas perguntas. Precisamos perguntar. Perguntar para nossas tradições. Perguntar para as nossas raízes. Perguntar para nossas fontes. Perguntarmos uns aos outros. Nos dirigirmos a quem sabe mais, a quem pode nos orientar melhor. E perguntarmos: qual é o caminho melhor para o nosso país? Entre os dois candidatos, qual oferece a melhor saída para o nosso país? Aquele que veio de um Congresso Nacional sem nada ter feito? Aquele que já foi expulso das Forças Armadas, só se preservou com um soldo, graças a uma proteção de ministros ainda indicados pela ditadura militar? Aquele que sempre ofendeu as mulheres, foi racista e que se dirigiu, se orientou pelo fascismo e cada vez mais fascista e nazista? Ou aquele que tem raízes históricas profundas e uma alimentação de fé profunda com os melhores pensadores do nosso país, como foi Dom Paulo Evaristo Arns, um dos maiores intelectuais do nosso país,
que lia fluentemente em grego, em latim, em hebraico, que não se contentava com as traduções, mas ia às fontes. Foi amigo de Lula. Leonardo Boff, teólogo o maior de mais fôlego da nossa América Latina, amigo. E é em Leonardo Boff que ele se socorre ainda para conversar. Não seria esse, não é esse o melhor caminho, não é esse que acena com a melhor solução ou com a menos pior solução nesse momento de profunda crise que nós vivemos, que não é brincadeira. Em todos os campos nós afundamos. E eu não quero usar gerúndio aqui. Estamos afundando. Que nós afundamos um processo de afundamento permanente. Então, o Frei nos oferece a riqueza da pergunta, a inteligência da pergunta e a humildade da busca da resposta. Ele encontrou em São Francisco. E se nos aproximarmos mais de São Francisco, nos encontraremos com Jesus. Jesus de Nazaré, aquele que mostrou exatamente o que é a fé na luta, na caminhada, desde o interior, passando por todos os povoados, se juntando aos mais abandonados da Palestina, até se deparar ele mesmo sendo um grande abandonado numa cruz entre dois outros abandonados, lutando por um reino de inclusão, de dignificação das pessoas, principalmente das pisadas, das injustiçadas. Por isso é necessário que saibamos buscar, a partir das perguntas, as respostas mais adequadas que se encaixem mais. Nós não procuramos no próximo presidente da República nem um pastor, nem um padre, nem uma igreja. Nós procuramos um presidente. Nós procuramos um programa de salvação nacional, de salvação popular, de salvação da justiça econômica e social do nosso país, totalmente quebrado. É isso que nós buscamos. A questão de igreja não é esse o lugar para discussão. Obrigado ao Frei Gleiber Dantas por sua genialidade, por seu desafio em nos propor que saímos desta espuma superficial e procuremos mais ao fundo as fontes, as raízes, para nos alimentarmos. A superficialidade em todos os setores religiosos vem jogando os religiosos nas chamas do inferno da confusão, do ódio, da desavença, do extravio político-eleitoral. É preciso que saibamos qual caminho seguir. É preciso crer, mas realizar a fé nesta luta que todos precisamos empreender, abraçar, sem exceção nenhuma, de ninguém, por idade, por condição econômica, por condição intelectual, por nada. Todos nós devemos nos sentir abraçando esta luta com fé. Num país só tem entre dois caminhos, só um pelo qual se pode seguir de maneira mais justa, de maneira a nos aproximarmos ainda um pouco mais do que pode significar para nós amanhã ou depois, no resgate total do nosso país e da nossa classe trabalhadora. Oh.
paz. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, onde houver trevas, que eu leve a luz. Abraços proféticos e revolucionários, enquanto cantamos juntos a oração de São Francisco. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.